Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos fazer nossa leitura nesse evangelho. Nós vamos ler dos versos 19 ao 34. Evangelho de João, capítulo 1, versos 19 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Vamos baixar nossas cabeças nesse momento, vamos orar ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, tua palavra, Senhor, foi lida e será proclamada segundo a tua vontade. Que eu diminua, Senhor, e que tu cresças. Eu que sou indigno, Senhor, te rogo para que, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo esteja a conduzir toda a reflexão dessa noite, e que tu nos tragas aquilo que colocaste em meu coração, mas aquilo que tu desejas falar à tua igreja. É o que te rogamos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, toda vez que nós temos uma boa expectativa de uma boa notícia, de que algo chegue de bom até nós, que alegria inunda o nosso ser por essa espera que nós ansiamos tanto. Como nós ficamos felizes nessa antecipação vibrante, nessa esperança que faz o coração bater mais forte. E sabe, meus irmãos, é exatamente assim que o universo, toda a criação, que o povo escolhido por Deus ansiava pela chegada do Messias, pela chegada daquele que iria restaurar todas as coisas. Por séculos, ecoou no coração desse povo um clamor profundo: onde está o Cordeiro? Geração após geração vinha ansiando por essa provisão, pela resposta final para o abismo do pecado. E veja, se nós pegarmos
desde Gênesis, capítulo 4, verso 1. Depois da queda, depois de todos aqueles acontecimentos horríveis da queda, nós temos a esperança renovada no coração de Eva, porque ela sabia que havia a promessa do Senhor de que o Filho do Senhor viria e pisaria a cabeça da serpente. E quando ela, em Gênesis 4:1, diz que recebeu aquele presente, aquela aquisição do Senhor, quem vem é Caim. Caim, logo depois Abel. Caim mata Abel. E Caim não era este que restauraria a aliança com o Senhor. Depois de Caim e Abel, nós temos Sete, nós temos Enos. Nós chegamos finalmente a Noé, aquele que aquietaria, que traria paz. Mas Noé, após os eventos do dilúvio, ele faz um sacrifício. Ele oferece ao Senhor o sacrifício de um animal que precisou ser morto. E que, para que fique claro que ele não é o Messias, logo depois ele peca com a bebida e ele mostra que ele também não era o Messias. E quem seria esse Messias então? Abraão ou Abrão? Ele não era o Messias. Seus filhos, seu filho Isaque, Jacó, José que alimentou o povo, José que trouxe provisão, José que garantiu que o povo de Deus continuasse vivo no Egito. Não, porque todos eles estão mortos, todos eles se foram, todos eles passaram, nenhum deles era o Messias. Se nós chegarmos os reis, Davi, passarmos por Moisés, Josué, os reis, se viermos antes dos juízes que falharam, todos estão mortos, todos se foram. Nenhum deles era o Messias. Nenhum deles foi capaz de restabelecer essa aliança. E aí, neste Evangelho de João, o último dos 4 evangelhos, o evangelho que tantas vezes foi lembrado neste culto hoje, em várias das canções que nós entoamos, mas também na leitura que fizemos, que nos relembra que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Meus irmãos, João Batista se refere a Jesus como Cordeiro de Deus. E veja, Cordeiro era uma imagem que para o judeu era muito, uma imagem muito conhecida, algo que eles sabiam o que significava. O Cordeiro era o símbolo do sacrifício, desde Êxodo, passando por Levítico, passando por todas as leis que são estabelecidas. É o Cordeiro que você oferecia como lugar de sacrifício. E aí, João Batista se refere a Jesus como o Cordeiro de Deus. Em certo sentido, a mensagem bíblica pode ser resumida nesse título. Porque se nós pegarmos a fala de Isaque para Abraão, onde está o cordeiro? Gênesis 22:7. Eu vejo a palha, eu tenho fogo, e onde está o cordeiro? Essa é a mensagem do Antigo Testamento. Só que nos 4 evangelhos a ênfase é: eis o Cordeiro de Deus. Ele está aqui, ele veio, ele se encarnou, ele está entre nós. E depois, se crermos nele, teremos o direito, na pátria celestial, de cantarmos como cantamos agora há pouco, no canto do coral celestial: digno é o Cordeiro. Abra sua Bíblia, Apocalipse 5:12.
proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Entendeu porque é canção do Apocalipse? Apocalipse 5:12. É a promessa da boa nova, é a promessa daquilo que virá. Muitos têm medo de Apocalipse. Não precisa, irmãos. Ele traz a mensagem da vitória final do Cordeiro de Deus, que está vivo, que está no controle de todas as coisas. Mas vamos voltar ao nosso texto base do Evangelho de João, e vamos analisar um pouco do testemunho desse precursor que é João Batista. Após 400 anos de silêncio profético, veio essa voz do deserto. João Batista, o maior entre os nascidos de mulher. E foi que disse isso? O próprio Jesus. Está em Mateus capítulo 11, verso 11. Ele não veio para brilhar. Ele não veio para brilhar. Ele veio para apontar para a única luz. A vida de João Batista, meus irmãos, era uma tocha acesa, não para ele mesmo. Era uma tocha acesa para iluminar o caminho, para mostrar para onde o povo deveria ir. Ele não era o Messias. Ele diz isso aos fariseus que foram interrogá-lo. Ele também não era Elias, e muito menos o profeta prometido por Moisés. Ele era o precursor. Ele era a voz que clamava no deserto, preparando a estrada, aplanando o que era torto e nivelando aquilo que era alto. Seu propósito era claro, sua missão inabalável: ver Cristo crescendo e ele diminuindo. Logo mais adiante, ele sai de cena. Pouco mais à frente, no próprio Evangelho de João, ainda temos algumas partes falando sobre ele, mas ele sai de cena, porque não é sobre ele. O Evangelho de João, apesar de falar do precursor, não é sobre ele, tanto que começa falando de Jesus Cristo, dizendo quem é Jesus Cristo. Só que veja, a pregação de João Batista perturbou o Sinédrio. A pregação de João Batista perturbou aqueles sacerdotes naquela época. E esses sacerdotes terminaram por enviar uma comitiva para investigá-lo. Os sacerdotes e levitas enviados de Jerusalém para encontrar com João, eles estavam muito interessados em entender o batismo que João fazia. Isso porque eles estavam interessados em saber sobre esse batismo pelas questões de purificação ritual que eram realizadas por João. Porque havia um entendimento que se você não fosse judeu e quisesse se converter ao judaísmo, você deveria fazer um batismo ritual. E era a forma de você se tornar judeu. Mas João batizava judeus. João batizava os judeus e chamava ao arrependimento. Então isso causava estranheza. E aí é quando eles questionam quem é João Batista. É como se eles perguntassem para ele: quem é você para batizar anunciando purificação? Por acaso você é o Messias? Aquele que nós esperamos, aquele que nós aguardamos? Havia muitos questionamentos a respeito de João Batista. Muitas dúvidas pairavam no ar quanto à sua identidade. Mas aí nós temos alguns pontos a destacar. E o primeiro deles que precisamos esclarecer é quem João não era. João Batista declarou categoricamente, primeiro no verso 20, ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então, categoricamente, ele já disse logo: eu não sou o Messias, o Hamashia.
não sou o ungido, não sou ele. Também ele disse que não era Elias. Isso está no 21. Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. E por fim, no mesmo verso 21, és tu o profeta? E ele respondeu novamente, não. João Batista era o precursor do Messias, mas não era o Messias. Era amigo do noivo, mas não era o noivo. João Batista veio no espírito de Elias, mas não era Elias. Não era o profeta apontado por Moisés. Ele era o precursor desse profeta. E aí, embora os interrogadores estivessem confusos quanto à sua identidade, João Batista tinha plena consciência de quem ele era e do que ele viera fazer. Tinha plena consciência de sua identidade e de sua missão. Naquele tempo, meus irmãos, apareceram vários messias. Apareceram várias pessoas que diziam que eram o ungido. Mas João Batista não diz que é o Messias. Ele deixa claro quem ele é. Ele diz lá no verso 23, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele era aquele que batizava com água. E aí a maior preocupação dos emissários do Sinédrio não era com a mensagem de João, era com o batismo. Tanto o Cristo quanto Elias, assim como o profeta, viriam purificando o povo com ritos de purificação. Como a gente falou, lembram-se, para quem não era judeu, tudo bem fazer esse rito de purificação. Mas como assim vi um cara que está batizando judeu? Por que esse cara está fazendo isso? Quem é que ele é? Quem é que é essa pessoa e por isso vamos investigá-lo? Então veja, o batismo de João era um batismo de arrependimento. Não era o batismo cristão, porque esse só foi instituído, lembre-se, após a ressurreição de Cristo. Batizareis em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Esse é o batismo cristão. O batismo de João era batismo preparatório. Então, nós temos um comentarista bíblico, Hendrickson, que ele escreve que ao dizer eu batizo com água, João aponta para o fato de que existe uma grande diferença entre aquilo que ele está fazendo e aquilo que o Messias vai fazer. Tudo o que João pode fazer é administrar o sinal, que é a água. Somente o Messias é que pode conceder aquilo que a água simboliza, que é o poder purificador do Espírito Santo. João se considerava indigno de ser sequer escravo do Messias. Pegue aí o 26, a parte B. Não, aliás, vamos ver a partir do 27. O 27. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Meus irmãos, João Batista sabia que Jesus viria depois dele, mas ele não se considerava digno sequer de ser escravo daquele que viria. Mesmo sendo o maior de todos os homens, de todos os nascidos de mulher, como dito pelo próprio Jesus, ele se considerava o menor. Porque essa função de desatar as correias das sandálias era de um escravo. Era daquele que era o menor da casa. Lembre-se que nós já vimos pregações, o pastor Jorginho já pregou sobre a cerimônia do lava-pés. Quando o próprio Jesus, ele se coloca como o menor servo da casa. Porque ele vai lavar os pés.
Você acha que o pé de quem andava naquelas estradas era limpo? Não, né, irmão? Eu já tinha sapato, tênis confortável. Não, era sandália. Você ficava com o pé sujo, no mínimo cheio de poeira, para dizer a menor coisa. E aí, João já tinha dito algo semelhante. E quantos de nós, às vezes, se acham tão dignos? Quantos cristãos, às vezes, não entendem sua posição de servos do Senhor? Porque o nosso Senhor se colocou como servo. Desde o seu precursor, ele já era o menor, contentando-se em ser aquele que traria a mensagem daquele que viria depois dele, o qual ele não viu. O profetismo bíblico, sabe, irmãos, ele nos mostra que os profetas não viram o cumprimento. Não viram o cumprimento das promessas. O que viu o cumprimento das promessas foi João, porque ele vê a Cristo, ele vê a Jesus. Mas nem ele tem ainda exata noção de tudo que Jesus significa, de tudo que Jesus irá fazer, do que significa a real missão do Messias. Então, nós precisamos compreender, como mensageiros do Senhor, que somos seus servos, estamos a seu dispor e serviço. E aí o terceiro ponto a destacar é que o testemunho que o precursor dava acerca do Messias, nós podemos entender como um grito para a eternidade: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro está aqui. A esperança que transforma o mundo está entre nós. Meus irmãos, imagine o poder, a revelação total contida em apenas uma frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ver uma outra figura cuja atitude é carregada dessa teologia muito antes dessa afirmação de João Batista. Lucas capítulo 2, versos 27 ao 32. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Os irmãos, veja a profundidade teológica, toda a teologia, toda a maravilha que está nessa afirmação de Simeão, que 30 anos antes, na cerimônia de apresentação do menino Jesus, já declarava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os irmãos, é isso que ele quer dizer, é isso que ele está dizendo. Meus olhos viram a salvação do Senhor, despede em paz o teu servo. Eu já vi o cumprimento da promessa, e Simeão tinha essa promessa de que ele não morreria enquanto ele não visse o Salvador, enquanto ele não visse a Jesus, o Cristo, o ungido, aquele que viria para redimir os pecados, para refazer a aliança na eternidade. Meus irmãos, depois que João Batista denunciou que os fariseus não conheciam Jesus, ele passa a descrever Jesus para seus interrogadores. Primeiro, esse verso 29. No dia seguinte,
viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os irmãos, a figura do Cordeiro, ela pode até apontar para a mansidão de Jesus. Só que entende-se que esse não é o foco de João Batista. Sua ênfase está em Jesus ser o sacrifício escolhido por Deus para expiar os nossos pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro mencionado por Abraão a Isaque, no Monte Moriá, como sendo a provisão de Deus. Jesus é o Cordeiro que Isaías disse que seria imolado em Isaías 53, verso 7. Jesus é o verdadeiro Cordeiro pascal. Ele é aquele que naquele tempo no Egito, simbolizado pelo sangue na porta, consumido dentro das casas, não nos deixa ser alcançados pela morte eterna. É Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O termo grego amnos, é uma referência aos vários usos do animal como sacrifício no Antigo Testamento. Tudo o que esses sacrifícios pré-anunciaram foi perfeitamente cumprido no sacrifício de Cristo. O sacrifício de Jesus varreu dos altares os cordeiros mortos. Não é mais necessário sacrifício, porque o sacrifício perfeito já foi feito. Cristo ofereceu um sacrifício único, completo, perfeito, definitivo. Não é mais necessário imolar cordeiros ou qualquer outro animal. Não é mais necessário, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi morto em nosso lugar. Já recebeu castigo que era para nós, foi imputado sobre ele. Jesus, meus irmãos, é o Cordeiro providenciado por Deus desde toda a eternidade. O Cordeiro que foi morto, como nos diz Apocalipse 13:8, desde a fundação do mundo. E aqui o cristianismo ele se distingue de todas as outras religiões do mundo. Porque enquanto nas outras religiões o ser humano providencia um sacrifício para agradar a seus deuses, no cristianismo, Deus providencia e se torna o sacrifício para o ser humano. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus foi preparado por Deus. Jesus foi enviado por Deus. Jesus veio da parte de Deus. No entanto, por que o Cordeiro era tão necessário? O Cordeiro se manifestou para tirar o pecado do mundo. Tem um pastor muito querido nosso, pastor Jades, ele fala assim: já parou para pensar que Jesus podia ter vindo, de repente só vinha, já como adulto, morria e voltava para o céu e estava tudo certo? Já parou para pensar numa coisa dessa? Não tinha que haver o sacrifício do Cordeiro? Pronto, ele vinha, seria imolado, ninguém saberia que ele passou aqui e Deus restauraria essa aliança. Será que seria tão simples assim? Será que é tão simples assim realmente? Veja, o pecado é tão mau, o pecado é algo tão repulsivo e tão maligno aos olhos de Deus, que para tirá-lo e lançá-lo fora, Deus precisou sacrificar seu próprio filho. Não havia outro meio, não havia outra possibilidade de nós sermos libertos do pecado.
Foi por causa do pecado que Jesus suou sangue no Getsemane. Foi por causa do pecado que ele foi cuspido, agredido, esbordoado, esbofeteado, caiu, machucou o rosto, levantou, sofreu, tudo o que sofreu foi crucificado na cruz. Foi por conta do meu, do seu, do nosso pecado. Foi para que pudéssemos ter acesso novamente a Deus. O Cordeiro tira o pecado do mundo. Do mundo. Então veja, ele não tira o pecado apenas de uma nação. Ele não tira o pecado apenas de um único povo, de uma única cultura, de uma única raça. Vai em João capítulo 3, vamos ler o verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, ele não veio salvar uma nação em particular. Ele veio salvar aqueles que creram nele. Para que aqueles que creram nele, de todos os povos, nações, tribos, raças e línguas, sejam salvos, alcancem a salvação. Então, todo o mundo pode ser alcançado pelo amor do Senhor. Não existe povo que não possa. Quando nós pregamos aqui sobre Atos 1:8, né, sobre a grande comissão lá com Jesus, a gente sempre chama a atenção, tanto em aula de ABD quanto nas pregações, é que assim, enquanto ele está em Jerusalém, Judeia, está tudo certo, está tudo bem. Aí daqui a pouco ele fala Samaria, e depois até os confins da terra. Aí para o judeu é assim, irmão, como assim gentil? Gentil só serve para alimentar o fogo do inferno, rapaz. Como assim? Não. Você vai a Jerusalém, está aqui em Jerusalém, Judeia, mas depois você vai Samaria e depois até os confins da terra. Isso inclui, só para ficar claro, eu e você, tá, irmãos? Porque não éramos dignos, não era para nós termos sido alcançados pela visão que havia. Então, veja, ele não fala de uma nação em particular, ele fala do mundo. E ele também não tira alguns pecados, ele não elimina alguns pecados, ele elimina o pecado, como se tivéssemos um artigo definido, o pecado. Todo tipo de pecado é tirado. Não há pecado que Jesus não perdoe. Já viram alguém que faz evangelismo em presídio? Eles vão lá. Tem um senhor que participa do Impacto Radical toda segunda-feira. Ele vai num diferente presídio. Teodósio. Ele vai em algum presídio. Aí ele volta, ele bota no grupo uma lista de pessoas por quem a gente deve orar. Todos presidiários. Todos presidiários. Meus irmãos, não existe aquele a quem a mancha do pecado não possa ser apagada se houver uma conversão verdadeira ao Senhor. Não existe pecado que não possa ser retirado. Não há culpa que não possa ser removida. E isso é mais do que o conjunto de pecado de pessoas individuais. É o pecado do mundo inteiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não cabe nem a mim, nem a você determinar ou designar quem é esse outro. É quem o Senhor quiser alcançar, porque a primazia é dele. É como se fôssemos novamente precursores do que virá. João Batista foi o precursor antes que o Senhor encarnasse e estivesse entre nós.
mas nós também somos espécie de precursores dessa segunda vinda, anunciando as boas novas daquele que há de vir. Não é a placa da igreja que a gente anuncia, não é o nome de um pastor, de um evangelista, de um apóstolo que a gente anuncia. Nós precisamos anunciar a Jesus Cristo, fazendo aquilo que o Senhor desejar que nós façamos, para sermos sal e luz na terra. Precisamos ser isso, para que possamos assim apregoar em todos os lugares que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele está vivo, que Ele veio, que Ele voltou e que Ele voltará, porque Ele está vivo, Ele está nos céus, Ele reina ao lado do Senhor, Ele está ao lado do Senhor. Então o mundo engloba todos, sem distinção de raça, de religião, de cultura. Todos podem ser alcançados, porque o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo e é o Salvador do mundo. Jesus é o Cordeiro suficiente para uma pessoa. Gênesis 22. Onde está o Cordeiro? Era aquele que foi dado no lugar de Isaque. Jesus é o Cordeiro suficiente para uma família. Onde é que está isso? Êxodos 12. Jesus é o Cordeiro suficiente para uma nação. Isaías 53. Jesus é o Cordeiro suficiente para o mundo inteiro. João 1:29. Jesus é suficiente, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro não apenas tirou o pecado, Ele tira o pecado do mundo. O verbo está no presente. Por mais que Jesus tenha morrido há 2000 anos atrás, os efeitos de sua morte são tão atuais, tão poderosos e tão eficazes como foram no momento do Calvário. Os irmãos, todos os dias, em vários lugares do mundo, pessoas são libertadas da escravidão dos seus pecados. Pessoas são lavadas das manchas dos seus pecados. Todos os dias, pessoas são arrancadas das prisões da culpa. Todos os dias, pessoas são perdoadas, redimidas, transferidas, em definitivo, do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. E se Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é necessário que todo aquele que ainda não tem como seu Salvador, vá até Ele para que não pereça. Porque não há, meus irmãos, outro meio de sermos perdoados do pecado, libertados da culpa, outro meio para fugirmos da ira vindoura que não seja através de Jesus Cristo. Se Jesus é o Cordeiro de Deus, e se cremos nisso, nós precisamos ir e anunciar isso ao mundo. João Batista foi quem apresentou Jesus a seus discípulos. Ele não guardou essa informação para ele. Veja, ele proclamou a verdade. O que ele fez foi preparar o caminho para que outras pessoas conhecessem e seguissem a Jesus. Meus irmãos, nós precisamos viver como quem tem a melhor, a maior e a mais urgente notícia para o mundo. Jesus
é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é quem tem a primazia. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. João Batista reconhecia que Jesus... João Batista, no entanto, reconhecia que Jesus existia antes dele. E Jesus era o Verbo eterno, era o Pai da eternidade. Jesus é o ungido de Deus. João Batista, como testemunha presencial, viu o Espírito Santo descendo e pousando sobre Jesus logo depois do batismo no Rio Jordão. O Espírito Santo revestiu Jesus em seu batismo. E aí é que ele, quando nós vemos ele lendo na sinagoga de Nazaré, o livro de Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito, meus irmãos, não é o batismo na água. O batismo nas águas, nós como batistas acreditamos no batismo por imersão. Nossos irmãos presbiterianos acreditam por aspersão. São meios diferentes, meus irmãos. O batismo no Espírito Santo é aquele que nos é dado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que passa a habitar em nós a partir do momento que cremos em Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Não estou desestimulando ninguém a fazer batismo. A questão é que o descer às águas não é a razão da salvação. A razão da salvação é crer em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E passar a ter uma vida transformada, porque não cabe. Nós trabalhamos nas nossas EBDs, nas nossas salas, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma espécie de código de ética do reino. Ele aumenta o sarrafo. Para quem não sabe o que é sarrafo, é o obstáculo que o cara pula quando faz salto com vara, salto em altura. Pronto, aquela barra que ele tem que ultrapassar, pronto, foi o que Jesus fez. Porque assim, todo mundo saía cumprindo leis, né? Saía cumprindo ali uma tarefa ou outra, uma coisa ou outra. Não, tem que lavar a mão, tem que comer assim, tem que comer assado. Não, irmãos, veja. Jesus joga lá para cima. E Ele nos dá uma série de observações que devemos seguir. Meus irmãos, você não pode dizer que você é salvo em Jesus e não mudar seu jeito de viver. Porque mudando o seu jeito de viver, você dá testemunho de que você foi salvo, de que Jesus faz parte da sua vida e lhe transformou. Você é nova criatura. Nós não falamos isso? Ano passado, tema de missões nacionais. Nova criatura, 2 Coríntios 5,17, salvo engano. Sou nova criatura. Diz que todas as coisas velhas passaram, diz que tudo se fez novo. Nós precisamos ser essa nova criatura. E não vai ser um batismo, se por imersão, se por aspersão. Não é a água que lhe transforma, é o Espírito de Deus habitando em você. O Espírito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para finalizar, meus irmãos, Jesus é o Filho de Deus. João Batista conclui seu testemunho acerca de Jesus afirmando categoricamente que ele é o Filho de Jesus, que ele é o Filho de Deus. Jesus é eternamente gerado do Pai, co-igual, co-eterno, consubstancial com o Pai. Vai em João capítulo 1, versos 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, isto é, na palavra, comprovação da Trindade. E quantos de nós falhamos porque questionamos a Trindade? Meus irmãos, 3 em 1, é o mistério da Trindade. Mas sabemos que Jesus é Filho de Deus, tem a mesma essência, a mesma substância,
é luz de luz. Sendo assim, siga o Cordeiro, anuncie a luz. Jesus não tem apenas a primazia sobre a história. Jesus é o Verbo eterno. Jesus é o Pai da eternidade. Jesus é coigual e consubstancial com Deus Pai. Ele é um ungido de Deus, revestido com o Espírito Santo, e o único que tem o poder para nos batizar com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é o selo interior, a renovação real e sobrenatural que nos traz o novo nascimento e que nos faz sermos efetivamente, verdadeiramente novas criaturas. A mensagem é urgente, a escolha é clara. Vá a Ele, vá ao Cordeiro. Se você que está aqui hoje não reconhece ainda Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se você que nos assiste, ou que assistirá essa mensagem em algum outro momento, não reconhece ainda Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, meu irmão, ainda há tempo, mas eu não sei dizer a você quanto tempo. Não é porque eu esteja pregando Apocalipse, é porque nós não sabemos o tempo da nossa vida. Então a decisão é urgente. Mas nós que já fomos salvos, precisamos pregar essa palavra. Precisamos anunciar a boa nova. Não podemos guardar essa preciosa verdade para nós. Então, que o Senhor nos conduza, para que com verdadeiro amor, com coragem, nossa vida também aponte para aquele que está no centro de toda a glória. O Cordeiro de Deus está vivo. O Cordeiro de Deus reina para todo sempre. Que o Senhor nos abençoe. Os irmãos, vamos orar nesse momento para que as nossas vidas elas deem cada vez mais tudo aquilo que fizermos, não apenas na nossa igreja, não apenas nos domingos, mas a partir de amanhã, a partir da hora que você sair por aquela porta, ou por essa, como você preferir, para que nossa vida dê esse testemunho: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos essa boa nova, não podemos ser tristes, não fique com medo, não fique com medo. Nós temos a promessa da vida eterna com o Senhor. Nós temos a promessa de que iremos morar com o Pai. Mas até lá, podemos fazer de nossa vivência na terra algo semelhante ao céu. Se proclamarmos que Jesus Cristo é Senhor de todas as coisas.